pessoas lindas, maravilhosas e poderosas. Sejam muito bem-vindos ao podcast Ela Quer, Ela Pode. O podcast onde querer é poder. E a partir de agora estaremos juntas, dando boas risadas e nos inspirando em histórias reais. É isso aí! Seja bem-vindo! E seja bem-vinda, né? Por Claro. favor. Gente, no episódio de hoje, nosso quinto episódio? Quinto episódio. No quinto episódio do Ela Quer, Ela Pode, vocês vão conhecer uma mulher fantástica, uma lutadora, uma social media que a gente tanto fala. Ela é dona de uma agência de marketing, FB Grow, tá? Faz posicionamento, faz gerenciamento e hoje nós vamos conhecer como que ela entrou nessa loucura. Vamos descobrir um pouquinho. Né? Bianca Lifarini, seja muito bem-vinda. Bianca. Obrigada! Fiquei muito feliz em receber o convite de vocês. Tá ansiosa? Acho que tem quase um mês, né? Quase um mês. Não, mas você é de fora, né? Então, assim, já era pra ser uma das primeiras, mas quinta, enfim, né? Quinta já tá no top 10, né? Ah, com certeza. Tá É no isso top aí. 10. Gente, a gente quer te conhecer mais, a gente quer que você fale hoje. De onde você já é? fala pra todo mundo aí, de onde você é, sua idade, né? O que você tá fazendo, enfim, conta pra nós toda a sua história. Então, bora lá. Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Bianca Lifarini, eu tenho 20 anos, né? Recém completei 20 anos. Essa semana passada, né? Olha aí, parabéns pra Bianca! Idade não é desculpa, hein? Não, nem pra mais, não nem é pra desculpa. menos, né? Deixa eu mexer aqui. Olha, baguncei tudo. Aí. Moro na cidade de Campinas, interior de São Paulo, né? Tô um pouquinho longe, rodei algumas horas pra chegar. Olha só, né? São Paulo, Rio Grande do Sul, né? Pois é, nós vamos dominar o mundo. Tá ligado, né? Você já viu? E é melhor você começar a acompanhar antes, né? Porque quem começa a acompanhar antes já fica, né? Já é íntimo. Depois... É isso aí. Sou a filha caçula, né? Tenho uma irmã de 21, vai fazer 22 agora. A diferença é pouquinha de idade, 1 ano e 9 meses. E tô aí. Ai, Bora. que delícia. Que É tipo a diferença das nossas meninas, né? Não, é menos. A Maria Eduarda e a Helena é 2 anos e As meio. gurias têm 2 e 9. 2 e 9. Elas não é nem 2 anos. Nem 2 anos, é bem pouquinho. Corajosa sua mãe, né? Ela Assim. teve a Gabi com 21 e eu com 23. Nossa. Mas é bom, é bom. É. Melhores Com amigas. certeza. Isso é muito legal, eu vejo isso nas gurias. E tem rodeio lá em Campinas? Que eu vivo você no meio do mato, do cavalo. Aos arredores tem ali Sumaré, Casa de Show, Chapéu Brasil, tem. Campinas tem show assim, mas rodeio não. Mas Americana, Jaguariúna, que é os mais famosos ali da região, tem. Você cresceu em Campinas, nasceu e cresceu em Campinas. Nasci e cresci em Campinas, E qual que é a tua melhor lembrança de quando você era pequena, assim? Minhas melhores lembranças de quando eu era pequena... já vamos embasar aqui, né? Do que eu gosto. Ficar no mato. No meio do mato, mato, rio. E é isso. O meu avô, ele tem um rancho, né? Agora ele tem outro. Vamos fazer um parêntese aqui, que eu fiquei sabendo que além dessa história que ela está de mato, de rio, ela gosta de rã. Então, eu quero entender que história é essa, mas a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar na rã, né? É rã, Ô, Rebeca, põe uma foto de uma rã depois pra nós. Escolhe uma teu gosto. A gente vai mandar. A gente tem uma rã bem específica. A galera Mas vai ficar vai sem lá. entender, É só mas pra a gente não chega. esquecer. Tá em sintonia com a natureza sempre, assim, desde criança. Ah, isso é bom, né? Isso é bom, com certeza. E como é que você vai chegar no digital assim? Que loucura! Como assim? Onde que você trabalhava? O que você fazia O que você da vida? fazia? Começou como? Era CLT? Começou a trabalhar como estágio? O que era? Era CLT, melhor aprendiz, né? No ano de 2018, eu entrei no primeiro grau da escola e estudava à noite, que a Gabi também estudava, e minha mãe colocou nós duas pra ir juntas. Primeiro grau. Tem que idade no primeiro grau? Eu tava com 15. Com 15 tinha feito anos. 16. E aí, no final de 2018, o coordenador da escola foi, assim, na sala perguntando quem tinha interesse numa determinada entidade lá da cidade, de menor aprendiz. Eu, na época, assim, né, não sabia muito do que se tratava, mas eu falei que eu tinha, né, mas não tinha conhecimento. Aí, ele pegou o nome e aí, num belo dia, ele veio falando que
Porque o projeto, na verdade, dessa entidade é um projeto grande, mas não dá para atender todo mundo, né? Que a região é grande e tudo mais, não dá para atender. Então, as escolas acabam selecionando ali, e a reunião que eles fizeram é mais para entre notas, comportamento, e aí da minha sala eu fui escolhida. Olha, muito comportada essa menina, né? Notas boas. Eu fui escolhida. Daí você recebe uma ficha de cadastro ali, daí eu fiz o cadastro, e logo eles chamaram para fazer tipo uma dinâmica, né? Porque daí também tem esse processo seletivo antes de você entrar. Aí eu lembro que era dia 18 de novembro, se eu não me engano. 18 de novembro. 18 de novembro. E aí eu fui fazer o processo seletivo, era uma prova, 5 perguntas básicas ali de português e uma entrevista. Você fazia a entrevista, e aí eu lembro que o resultado ia sair dia 7 de janeiro. Aí, quando eu olhei, eu passei. Porque lá, na verdade, você entra, mas você tem toda uma introdução do mercado de trabalho, é uma entidade muito boa. Então, na minha época, era 2 meses, né? A gente ficava 40 dias úteis. E aí você tem aula como atender um telefone na empresa, como que você monta um processo, como que você mexe no Word, no Excel da vida para fazer planilha, né? E aí, depois dessa fase, você se forma e você começa a receber oportunidades de entrevista. Ah, que legal. Em que ano você bem nasceu? Eu nasci em 2003. Essa geração dos anos 2000, eles precisam dessa instrução inicial, assim, né? Porque, tipo assim, aí eu lembro que comecei a trabalhar aí, te vira, né? Assim, tinha aqueles cursos de computação que tu fazia e depois era te vira, se virômetro, assim. Luta aí, né? Luta aí, né? E esses projetos, esses programas é bem interessante, muito né? legal. Lá em Campinas, fora essa, tem outras entidades de menor aprendiz, assim, então oportunidade não falta, né? Poxa, que legal. E aí eu me formei, você se forma, tem uma formatura e tudo e tal, e com pouco tempo começou a aparecer as ligações de entrevista. Olha! E aí eu lembro que... Porque lá, no processo, você vai fazendo diversas atividades, você também cria uma empresa do zero lá, muito legal, e vai somando nota. Ai, que legal! Então, querendo ou não, você vai fazendo seu brand ali. Eu acho que isso aí tinha que ser disciplina obrigatória, né? Tinha que ser disciplina obrigatória em todos os segundo, primeiro grau. Assim. Com certeza, né? Já prepara bem, né, a pessoa e tudo tem uma visão diferente, né? Quando, imagina, às vezes a pessoa ali jovem vai entrar numa empresa, não sabe nem o que é processo, não sabe o que tem que fazer, não sabe como exatamente. Não sabe nada. Ali você recebe toda uma instrução antes de ir para a empresa, isso que é o legal. E aí, me formei e depois de algumas semanas recebi uma ligação para fazer uma entrevista na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, né, um órgão público de Campinas. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, tinha uma prima minha que se formou comigo e mais uma menina da minha sala, e era uma vaga só. E aí a gente fez a entrevista, lembro até hoje, com a Giovana, que é responsável por todos os patrulheiros lá dentro da Unicamp. Patrulheiros. Patrulheiros Campinas chama. Existe há muito tempo, tem quase 60 anos. Olha! É bem legal. E aí, era uma entrevista e uma redação. Tinha que fazer uma redação e entrevista, uma vaga. E aí a gente fez, saímos juntas e ela falou assim, ainda hoje, até segunda, eu ligo lá para a entidade para falar quem passou. Aí passou segunda, terça, quarta, nada. E a mãe de uma das gurias lá trabalhava lá na Unicamp. Então, ela tinha meio que chance, né? E aí, ela ligou lá para saber. Minha filha fez uma entrevista, queria saber, né? Porque falaram que até segunda ligavam. Falou assim, sua filha passou. E era uma vaga. Aí, quando ela falou isso, ela mandou mensagem pra gente. Eu passei. A gente ficou feliz, porque lá o legal é que se você não passa, eles dão mais oportunidades. Em empresas diferentes, né? Então, você não fica sem oportunidade. Isso é muito legal. E aí, eu falei, não passei, né? Bora pra próxima. Que idade tu tinha aí? Eu tinha 16. 16, não? 16, E aí, daqui a pouco toca meu telefone. Ela falando que eu passei. Aí eu falei, moça, mas não era uma vaga? Já foi preenchida, né? Que a guria ligou aqui e falou, mandou mensagem falando. Ela não abriu outra. Nossa, que legal. Abriu outra. E aí entrei. Eu fiquei lá 10 meses presencial, porque depois começou a pandemia. O que você fazia lá na faculdade? Eu trabalhava num instituto de pesquisa tecnológica, ficava no prédio do Centro de Computação da Universidade. E eu era auxiliar administrativa. Fazia o quê? Fazia planilha, mexia com a parte... Lá, eles tinham como é que é o nome?
não é call center que fala, sabe aquelas salas que ficam com aquelas máquinas que tem que ficar refrigerando e tudo mais? E quem usa aquele tipo de máquina são os químicos, são os físicos para fazer grandes cálculos, né? Então, por isso que elas precisam ficar refrigeradas, porque esquenta demais. Então, aí eu mexia com os processos, né? Quem entrava, eu tinha que saber quem era o responsável pelo aquele processo que ia mexer, se aquele processo estava arquivado já, ou se ele estava ativo. Fazer esse controle de fluxo de pessoas ali. Exatamente. Porque junto com o responsável, por exemplo, se era um professor da física, tinha alguns alunos com ele. E como é que era a tua carga horária aí nesse trabalho? Como é que era? Eu entrava às 8h30 e saía às 3h30. Lá, porque depois eu tinha que ir pra escola à noite. Isso era o quê? Era um estágio? O que era? Não, menor aprendiz mesmo. Menor aprendiz. É 6 horas, né? 6 horas. E era bem longe da minha casa. Pra ir, eu ainda ia de fretado, mas pra voltar, eu voltava de ônibus normal. Pegava 2 ônibus pra voltar, era bem longe, dava mais de 1 hora. E ficou bastante tempo nesse lugar? Fiquei 10 meses presencial e depois veio a pandemia e eu concluí, porque lá, como é órgão público, você não consegue ser efetivado. Meu chefe... então ali teve a pandemia no meio. Então. Teve a pandemia. E meu chefe falava, Bianca, é uma pena não te efetivar aqui. Porque você precisa prestar concurso e tudo mais. E na pandemia, tipo, fechou geral lá também, né? Todo mundo de casa... Foi bem porque tranquilo. se não tivesse fechado, o estádio continuaria. Continuaria. E tem tempo máximo? 2 anos, né? É 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 16 meses. Isso, Daí 1 ano começou e 4. a pandemia e parou. Aí tu... foi só 10 meses. E fora isso, o legal é que a gente ia 4 vezes na semana para a empresa e 1 vez por semana lá pro lugar para a entidade, para ter a parte estudar, teórica. Né? Exatamente. Lembrei de alguns casos lá do banco, a gente tinha o menor aprendiz, e eles né? tinham que, tem dia que eles Uma não vez iam, na né? semana eles iam pro CIE ou para onde fosse lá, o vínculo. Lá tem CIE também. Onde fosse o vínculo para fazer o treinamento Sebrae, onde fosse. Bem legal. E a pergunta que não quer calar, assim, qual era o que tu recebia, como era a bolsa, qual era o valor, assim, né? Como é que era isso? Lá eu recebia um salário mínimo hora, então era 600 e pouco no mês, né? 600, peraí, 600 e quanto? 600 e poucos no mês? No mês, por 600 reais por mês, você pegava um ônibus de 1 hora para ir, 2 ônibus para voltar. Pra ir eu tinha fretado pra ir. O que é um fretado? Falem. Aqui em Curitiba não tem um fretado. Não tem fretado? Não tem. Fretado, assim, eu já vi falar. Sabe aquela pessoa me falar, né? É legal. Não, chique. É chique? Porque a empresa paga um ônibus e ele vai passando nos pontos. Eu só conheço ônibus da empresa. Exatamente isso, o ônibus da empresa. Aqui tem. Não, esse é top. Esse é... Aí vocês ficam paradinha na esquina lá. Exato, na esquina. Peguei muito, né? Não contei aqui, mas quando eu trabalhava lá no Polo Petroquímico, no Sul, eu peguei bastante. E dia de chuva, vocês ficam paradinho na calçada mesmo, na chuva? Mas não, assim, tu fica na marquise, onde tiver, loja, qualquer coisa. Não tinha nenhum ponto de ônibus. O meu tinha. Mas meu pai me levava todo dia de manhã. Eu pegava lá no Polo bem cedão. Abençoado pai, né? Meu pai. Esses ônibus aí tem o pró, e sempre tudo tem na vida, né? O pró, né? O bom e o ruim, né? Mas o legal é que tu fica lá, sentadinha, não precisa esperar, ele vem no horário, geralmente. O ruim é que ele faz uma viagem, assim, que era pra levar meia hora indo até lá, ele leva 2, porque ele vai parando. Eu era, assim, a primeira quase a pegar o ônibus. Pensa, eu ficava quase 2 horas dentro do ônibus também. Dava até enjoo. Aí dormia. Dormia. Eu começava a trabalhar 7h30, eu pegava o ônibus 6h10, 6h15, chegava, começava a trabalhar mesmo 8 horas, assim. Imagina. Era dentro do ônibus. Tanta coisa dava pra mudou. tirar um cochilinho. Dava. Tanta coisa mudou que às vezes nem tem mais esse fretado, né? Que muita gente trabalha de casa hoje também. Depois da pandemia. Diminuiu bastante os fretados da gente. Diminuiu bastante. Os custos. Com certeza. E aí, conta pra gente, depois aí entrou a pandemia, e como é que foi o percurso? O que você fez? Você foi procurar outra coisa? O que aconteceu? O que aconteceu? Lá na empresa, era muito tranquila a demanda, né? Eu tive, assim, uma demanda muito elevada nos primeiros meses, que meu chefe deixou dar uma acumuladinha para mim pegar. E eu pegava super rápido, eu resolvia as coisas muito rápido. Então, acho que ele achou que o trabalho ia durar muito tempo ali, aquela demanda não durou. Era rapidinho. Era rapidinho. E aí, fiz 10 meses presencial, o que eu fiquei em casa quase não fazia nada, né? E aí, eu queria entrar na faculdade, queria ser médica veterinária, especialista em cavalos. E aí, aproveitava para estudar para o Enem, vestibular, aquela coisa toda, né? Porque a escola também não tinha. Mas o ano de 2020 foi bem, assim, turbulento, porque
comecei a ter de leve ali umas crises de ansiedade, encaminhando para uma depressão, já não queria mais sair de casa. Como assim? Por quê? Não sei explicar o porquê, sabe? Uma angústia. Mas assim, ó, a gente que trabalha com a área médica, né? Você já deve ter visto falar aí que essas crises de ansiedade, depressão, com a pandemia se acentuou demais, né? Porque as pessoas... Não, a frase da Marcela, né? Pessoas precisam de pessoas. E quando a gente teve que ficar isolado, gente, chega uma hora... É muito legal, viu? Conviver com a família, tá ali e tal, né? Maridão, filho, criança. Mas chega um ponto que tu quer ir pra um shopping, quer ir pra uma praça, quer ver alguém, quer conversar com alguém e tu não consegue. E daí, realmente, esse negócio de ansiedade, como lidar com isso, né? Nem imagina, o teu emprego que tu tinha, imagina quantas pessoas aconteceu isso. E era o meu último ano na escola, aí você cria aquela expectativa que a galera fala que é o melhor ano, e não tinha. Não ia pra escola. Não... Sim, porque ela ficou trancada em casa. Ela saiu do trabalho, a escola parou. Era muito agitado. Imagina. E aí, imagina que você tá com aquela agitação e depois parou tudo. De segunda a domingo, assim. De segunda a segunda, na verdade. Era muito agitado. Porque de sábado... Como é que foi? Deixa eu voltar um pouquinho lá atrás. Com 14 anos, eu comecei a cuidar de criança. Foi aí que eu comecei a fazer meu dinheirinho, com 14 anos de idade. A minha mãe, ela trabalhava na Caixa Econômica também, numa terceirizada. E aí, num determinado momento, ela resolveu sair e pedir as contas, porque não estava acompanhando o crescimento meu e da minha irmã. A gente tinha que ficar com pessoas. E aí, ela começou a empreender, vender roupa. E aí, a gente se mudou. Chegou uma época que a gente teve que se mudar de região e tal. Mudamos de casa. E ela começou a se interessar para a área de pedagogia. E começou a faculdade dela, acho que com 35 anos. Ela começou a faculdade dela. E aí, chegou um momento que ela precisou fazer estágio. Só que nisso, lá dentro do nosso condomínio, que a gente mora em condomínio, uma mãe precisou. Preciso, né, tem um trabalho, preciso que alguém olhe a minha filha. Minha mãe já passou por isso, né, aceitou para ajudar, porque é complicado, vocês sabem, vocês têm filhos, vocês sabem que é complicado. E aí, a minha mãe precisou fazer estágio, e aí com quem que essa guria ia ficar, né? Aí minha mãe conversou, tem 2 filhas, e a Gabi, né, ficava em casa, ela trabalhava também, a Gabi conseguiu um emprego um pouco antes de mim, mas dava pra gente gerenciar esse tempo, né? E a mãe super aceitou. Aí essa mãe indicou pra outra mãe, que a outra mãe indicou, tudo ali do condomínio. Tem 3 condomínios à volta. E aí, quando foi ver a Gabi, ela cuidava de 2 e eu cuidava de 2. Olha só! Já com montaram uma empresa. Uma creche. Uma creche já. Com 14 anos. Só que eu queria muito trabalhar em empresa. Aí eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer isso se eu não tenho experiência, se eu não tenho curso? Aí eu fui atrás de um curso. Com o dinheiro dessas crianças, ao todo era R$350. Aí eu pagava o curso. E aí eu lembro que na época o meu celular quebrou e eu queria ter aquela sensação de comprar o primeiro celular com o próprio dinheiro. Aí eu pedi pro meu pai tirar e eu pagava por mês. Pra ele. Aí o curso era R$100, o curso que eu fazia, em informática. A parcela do celular também era 100, aí sobrava alguma coisinha ali pra mim gastar comigo e tal. E aí, depois disso, que eu entrei na entidade para fazer o curso de menor aprendiz, essa preparação, antes de ir para o mercado de trabalho. Não, agora tudo faz sentido. E me diz, se você estava ali, cuidando de criança, depois conseguiu descobrir a entidade, estava trabalhando, de repente em casa, em depressão, sozinha. Como é que você caiu nesse mundão do digital? Como você descobriu o social media? Graças à minha mãe também, né? O que aconteceu? Como é que é o nome mesmo? Roseli. Beijo! Beijo, Roseli, ó, pra você. Ela me apresentou o Pablo. Olha esse cara aqui. A tua mãe? A minha mãe apresentou o Pablo. Olha esse cara aqui, assiste esse cara. No dia ele tava fazendo uma live com o Ali da Cacau Show, o dono da Cacau Show. Lembro. E é um empresário, assim, que eu admiro demais. Aquele cara é fantástico. E aí eu comecei, tá bom, vou assistir, né? Comecei a assistir, eu tipo... Esse cara não é daqui, né? Esse cara, ele é de outro planeta. Vocês quem conhece sabe. E aí comecei a acompanhar mais. Aí teve um dia que ele entrou numa live com o Marcos Paulo também, né? Que é um dos sócios dele lá. Falou assim, essa aqui é a live mais rápida que a gente vai fazer. Aí eu fiquei tipo... Nossa, quero te ouvir, cara. Como assim vai ser rápida essa live? Coisa, né? Necessidade de ouvir. Porque era uma mentalidade completamente diferente, né? Da que eu tinha na época, do convívio que eu tinha na época. E aí ele começou a direcionar a gente para uma live da Keila. Aí eu não quero ver essa mulher, quem é Keila? Não quero ver, né? Aí por curiosidade entrei, mas sabe quando você entra? Entrei na live dela, não entendi nada, não entendi nada com nada, saí, fiz assim. Que idade você tinha aí nesse período? Tinha 17. 17. 17 anos.
Não entendeu, olhou, não entendi, saiu. Olhei e saí. Só que logo que eu saí, caiu um negócio na minha cabeça. Se esse cara, com esse potencial todo, tá indicando essa mulher tem alguma coisa. Ela não é qualquer uma. Aí eu voltei. E aí eu comecei a entender. Só que olha que curioso, eu já fazia isso sem saber. Já fazia isso sem saber. Eu tenho uma tia que ela tem um pet shop móvel. Então, ela tem uma van toda equipada e ela vai na casa dos clientes fazer a parte de higiene estética dos pets. E aí, quando a gente precisou se mudar, a gente morava numa casa grande, tinha uma cachorrinha, só que a gente se mudou pro apartamento e aí a gente não quis levar, quis deixar na minha avó, porque tinha outra cachorra, um espaço grande para ela, né? E aí, um dia, minha tia foi lá com essa van dar banho na princesa, que era minha cachorra, deixar toda enfeitadinha, bonitinha. E minha mãe me mandou uma foto, eu não tava em casa. Aí eu peguei a foto, fui lá no Pinterest, que tem um fundo, assim, de ossinho. Um fundo horrível, meu pai do céu. Pra você, na época, era tudo lindo. embaçado, era lindo. Entrei no Instagram e fiz uma colagem, assim, das fotos em cima, com as próprias fontes dos stories ali que você monta. E postei, mandei pra minha tia. Ela achou o máximo. E, não, que negócio horrível, olha. Hoje é muito feio. E aí ela falou assim, não, você poderia cuidar pra mim, não sei o que, fazer. E aí eu comecei a fazer. Só que assim, não tinha entendimento, nem sabia que era uma profissão, que tinha como ganhar dinheiro com isso, nada. Sim. E aí eu comecei a fazia de qualquer jeito, né? Hoje a gente tem todo o embasamento, tem método e tudo mais. E ela começou a me dar 50. Olha, E eu, tipo assim, não, tia, não, que isso, né? Nem tô achava errado. Eu nem tô fazendo Nem nada, queria né? Só tô receber. postando uns negócios aqui. E aí, voltando lá, então, aí eu conheci a Keila. Isso foi praticamente virada de 2020 para 2021. E aí comecei a consumir conteúdo gratuito. E como eu trabalhava nesse perfil da minha tia, comecei a aplicar. Sim. E aí comecei a ter resultado lá. Né? E aí... E você já fazia isso e depois, quando começou a prestar atenção naqueles, começou a associar todos Exatamente, sozinho. exatamente. Fazer essa conexão. Colocar os porquês por detrás, né? E não fazer por fazer. Sim. E aí começou a dar certo. E essa história de ter uma pessoa próxima que tem algo que deixa a gente fazer no início é muito legal, né? Com certeza. Muito legal. Aí eu aproveitei, né? E como é que você começou a estudar? Como é que você fez? Então, aí eu conheci a Keila, comecei a consumir conteúdo gratuito. Na época, ela fazia as aulas dela todo dia, 7 horas da manhã, acordava, 6 e pouquinho, para me preparar para assistir as aulas gratuitas. No Instagram? No Instagram, isso. Ela nem tinha muito YouTube naquela época, né? Não tinha, porque eu lembro que eu tava seguindo ela falou assim, vou começar a investir no meu YouTube agora. Tinha o Lembra? Telegram. Que daí ela começou a fazer conteúdo pro YouTube. Eu lembro que eu tinha o Telegram também, daí eu dava uma acompanhada por lá, mas mais era live, aquele contato ali, na live. E aí eu lembro que ela abriu o carrinho, eu não comprei. Não comprou? Não comprei. O primeiro carrinho dela. Não comprei, mas quando ela abriu esse primeiro carrinho, já era a primeira turma dela? Era a segunda? Qual que era? Olha, se eu não me engano, era a penúltima antes de vir o Internet Academy, porque no final do ano ela lança o Internet Academy. Ela já estava bem nativa. E aí não entrei, mas continuei consumindo gratuito e eu consegui resultado com gratuito, né? Eu passava tudo para esse perfil da minha tia. Pro pet shop. Pro pet shop, isso. E aí, isso foi mais ou menos até março. E aí, em abril, a gente teve um contato mais forte, assim, de repente, fazer alguma coisa junto. Foi em abril. Aí, a gente oficializou isso início de maio, desculpa. Mas, peraí. Com um buraco aqui. Você estava lá estudando o Instagram dela e verificando as pessoas que estavam tendo resultado, os alunos dela que estavam tendo resultado. Foi, bem lembrado. Porque ninguém tá entendendo nada. Vamos lá. Como é que eu conheci essa pessoinha aqui? O que aconteceu? Ela já tinha feito aquele primeiro evento, foi o primeiro evento, né, o que você participou. Eu lembro que teve um que eu entrei, eu acho que foi, não foi ano passado que eu entrei, foi em 2020, agora eu não lembro, assim. Mas teve um, quando é que foi aquele que tu foi no 3Ls? Foi 2020. 2020, né? Foi nesse aí, acho que um mês antes desse que eu entrei no curso dela, da Keila também. Um mês antes desse aí, do 3Ls. Só para vocês entenderem, assim, então, quem conectou, nós três aqui, vocês já vão entender, foi a Keila, quando
todas descobriram ali o social media. Exato. Tá? Então, quando a Bianca entrou e descobriu através do Pablo, caiu lá numa live, daí começou a ver que era profissão, ela entendeu que ela já fazia isso com o carro do pet shop lá da tia dela. A Keila abriu os carrinhos da vida, os cursos, ela não comprou. Só que ela ficou observando quem são os alunos que dão resultado. Quem são as pessoas que estão aqui? E daí? Foi exatamente isso. Tinha pulado essa parte. Por quê? Porque eu queria acompanhar, né, para ver o que eles estavam fazendo, né? Porque o que começou a acontecer? Nesse primeiro evento, eu comecei a receber anúncio lá no Facebook da galera ganhando placa. E aí me aparece essa serzinha aqui, o sorriso dela. O sorriso dela vinha aqui, ó, de orelha a orelha, né? E ela contando que era ex-bancária e tal, e que tinha um eu tava de preto, lembro até hoje. Com a plaquinha dela, né? Suada, porque eu tava pulando muito. E você sabe que ela falou assim, de estar perto da filha dela, das filhas dela, acompanhar o crescimento. Eu me lembrei da minha mãe na hora. Que ela saiu, né, da CLT e começou a empreender justamente por isso. A mãe dela também era bancária. Ela trabalhava uma terceirizada dentro da Caixa. Eu sei como é que é. Correspondente bancário. E aí eu comecei a seguir para aprender, né, ver o que ela postava lá e tal. E comecei a seguir, fora ela, tinha umas outras lá, não sei se tá. E aí comecei a seguir. Aí o primeiro contato mesmo com ela foi um dia que ela postou, fechando mais um contrato. E eu postei isso? Postou. Eu não sou dessa, depois shop mais um contrato. Você não é, mas você postou. Eu tava muito... que no início a gente é muito empolgada, assim, quer mostrar, né? E a gente é meio, assim, como é que é, estimulado a fazer isso, né? Porque todo mundo quer saber, tá tendo resultado, como é que não tá? Exatamente. Mostra aí, e aí a gente não, acaba fazendo isso no início. Mas assim, bem no início, né? Bem no início. Hoje em dia eu não acho legal isso. Não acho legal. Mas no início eu acho que é bem normal, assim, porque... Quando a gente não sabe, né? Até tu te motiva, né? Opa, fechei um contrato, olha só, galera, tô fazendo um negócio novo, acho que até tu te motiva. E motiva as outras pessoas, né? Mas depois a gente já entende, né? Que aquilo já estamos no processo. Aí quando eu conheci a Bianca, eu tava numa fase assim, contrato. Sei lá o que eu fazia, porque tanto contrato, era contrato no carro, no banco de trás, na porta. Tava na loucura. E aí ela postou esses stories de contrato. Aí eu fui mandar mensagem pra ela, pra saber como é que funcionava isso. Que eu ainda tava um pouco perdida, né? E ela falou assim, não, me chama lá no WhatsApp que eu vou te mandar um modelo. E eu já achei estranho, tipo assim, uma pessoa mandar o próprio modelo dela de contrato, né? Geralmente as pessoas não fazem isso. Quer que você luta sozinho. Você que lute, né? E ela mandou, deixa-me lá no WhatsApp, ela mandou. E eu respondi rápido? Respondeu rápido. Nossa. Tu foi privilegiada, porque eu demorei algumas semanas pra ser respondida. Eu tava bem, né? Eu tava feliz. Tava feliz. Tinha comido e tinha fechado o contrato. As duas coisas que ficam felizes. Daí foi assim. E daí, aí eu te mandei o contrato lá e a gente começou a conversar. Começamos a conversar. Mas na verdade não. A gente meio que você já tinha cliente quando conheceu as pessoas ou foi depois? Como é que foi? Ela tinha o pet. O pet, tá. Mas o pet, tipo assim, o pet foi uma coisa que aconteceu, né? Foi. Como é que você foi, assim, atrás do cliente? O cliente apareceu? Como é que foi, assim? Vamos lá. Aí, pouco tempo depois, o que aconteceu? Na época, eu tava criando conteúdo pro Instagram sobre stories criativo. E tava dando muito certo. Sim, verdade. Eu vi vários conteúdos teus lá, muito legais. Aí eu criei um canal no Telegram e começou a crescer. Porque ela descobriu lá fazendo os stories pra tia, no pet shop. Foi. Né? Aí ali ela viu que ela tinha potencial de fazer stories. Muito legal. E os stories criativos chamam muita atenção, retém muita atenção. E aí eu criei um canal no Telegram e essa comunidade lá dentro foi crescendo. Não sei por que eu parei, né? Mas tudo bem. E aí um dia eu estava na cama criando e aí do nada veio assim, faz um aí criativo com Mickey e Disney e manda pra Marcela. Não, de verdade, eu não sei o que é isso. Sabe quando cai alguma coisa na sua cabeça? Sim. Caiu. Eu falei... Aí eu mandei uma mensagem pra ela perguntando se ela aceitava, né? Eu acho, então, que eu já tinha enviado o contrato e depois a gente nem se falou mais. Não se falou mais. Pega o contrato, tchau. Foi. Suma. Luta sozinha. E aí eu mandei mensagem pra ela, falei assim, viu, fiz isso, fiz aquilo, posso te mandar? E ela, não, pode, quanto que você cobra por isso? Aí eu, louca, né? Porque o que acontece? Eu lembro até hoje, quando ela me mandou esses stories, eu tava dentro de um cliente e outro falando com outro, ao mesmo tempo dentro do ambiente do outro cliente, falando com outro no WhatsApp, porque ele queria também fechar contrato. Eu tava pensando comigo, Jesus, não consigo mais pegar ninguém. O que eu vou fazer, né? Manda uma luz. Aí veio a Bianca.
você quer esses stories? Eu quero. Quanto você cobra? Por quê? Porque eu já queria pôr ela lá no... Eu nunca nem usei a caixinha que ela me deu. Eu só queria ela. Exatamente. Mas o elo foi o Mickey, né? Foi. Quanto você cobra? Porque eu já queria vincular ela no novo cliente. Sim, show. Foi exatamente isso. E aí você fechou com essa parte. Eu não conheço, tá, gente? Eu também tô conhecendo algumas coisas aqui. É verdade, você não sabia disso, né? Mas e aí, daí tu fechou com... Começou a trabalhar com esse cliente? Começou a trabalhar com o cliente com você? Foi, porque foi muito rápido. Ela não conseguiu cobrar por isso. Eu falei, não é nada. É presente. Toma aqui. Fiz pra você. Ela, não, preciso falar com você depois. É, porque eu tava na luta, né? Não, bem esse jeitão dela. Preciso falar com você depois. Sei. Eu, tá bom. Beleza. Sei bem. Aí no dia eu lembro que eu tava indo viajar pra casa da avó do Fê, e a gente tinha marcado, e eu não conseguia, que eu tava dentro do carro, não conseguia, a área... Aí eu falei assim, ela não vai... Eu pensei assim comigo, algo falou comigo, ela não vai vir atrás de você se você não for atrás dela depois. Eu falei, não vou perder essa mulher. Essa voz conhece bem a Marcela, e mandou ela mandar o stories do Mickey, e depois eu dou fala com ela que a Marcela não vai responder. Eu acho que passou um dia, ela falou isso. Essa voz tem razão. Essa voz tem razão. E aí, só sei que no outro dia de manhã a gente conversou, e ela, eu preciso disso, quando é que você cobra? E eu não sabia nem falar quanto é que eu cobrava, gente, precificar um negócio. Sim. Né? É difícil, né? Isso é uma coisa também bem complicada, né? Ou a gente vai ter que fazer aqui acho que um episódio, assim... De precificação. Meio que o passo a passo, assim, meio que o caminho das pedras, assim, sabe? Vamos chamar a Flávia do Sebrae. Ela vai resolver isso aí. Olha aí, então. Ela resolve isso aí. Gente, nós vamos trazer aqui uma pessoa que vai falar, vai nos ajudar, né? Vai. Porque é complicado, né? Essa história de começa a empreender, e daí como é que vai atrás do cliente? E daí faz como, né? E daí como é que vai depois? Exatamente. E quanto cobra por isso? Como é que funciona? Será que eu cobro? Mas isso aqui que eu faço? Isso é um grande problema, tá, gente? Então, aqui isso é uma crença muito forte que a gente, quando começa a empreender, logo a gente pensa assim, mas como que eu vou cobrar isso aqui? Será que isso aqui vale? Né? Por que eu vou cobrar sobre isso? Mas isso aqui é tão simples. E, às vezes, isso é uma trava, porque a gente acaba, às vezes, não dando valor para o nosso próprio trabalho. Então, cuidem, você que vai empreender, na precificação aí do seu trabalho. Porque a gente, às vezes, acha tão simples, mas é porque a gente sabe fazer, né? Então, cuidado. Exatamente. E você sabe que quando ela mandou, ver como tudo é Deus, né? Sim. Tudo é Deus. Se ela escutou essa vozinha, você tem que mandar os stories, eu escutei do outro lado. Você não queria um sinal? Exatamente. Que é o quê? Mas foi na hora. Sim. Eu tava assim, eu tava no balcão. Eu lembro o jeito que eu tava. Eu tava no balcão com o celular, assim, esperando meu cliente sair dentro do consultório pra eu filmar ele. Daí eu no consultório ali pensando, Jesus, eu tô aqui esperando o outro. Aí esse médico aqui pedindo pra eu trabalhar pra ele, como é que eu vou conseguir? Aí pulou o pirim. Ó, um stories pra você. É ela. Então a gente tem que escutar. Sim. Às vezes a gente fica escutando e teima, né? Exatamente. Não vou fazer. Vou fazer. Não, bobagem, capaz. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou falar com aquela pessoa? Imagina... Vou chegar lá me apresentando, né? Que às vezes a gente tem esses insights, assim, né? Fala com aquela pessoa. Não, mas o que ela vai achar de mim, né? Então, louca. É bem assim. Foi uma abordagem simples, né? Então, agora eu me lembrei de um fato, que já que a gente entrou nessa seara, que foi assim, gente, quando eu conheci a Marcela, quem não assistiu o primeiro episódio, por favor, assista, que vai entender melhor. Já ligando aqui a situação toda, assim, eu falei, a Marcela me liga, né? Depois lá de toda aquela história que vocês vão ver lá no episódio 1, não vou repetir aqui. Mas enfim, a Marcela me liga, você quer vir pra cá, aqui, ajudar no evento? Tem staff, Na época era inclusive o Marcos Paulo e o Pablo que iam vir, o Júnior, né? E o Júnior. Aí era um evento de staff. Eu digo, não, mas beleza, tô dentro, imagina que eu não vou querer estar aí de staff deles, né? E aí a Marcela, não, você vai vir aqui, vai ficar na minha casa. Eu, oi? Tipo, mais ou menos que nem exatamente. tu, assim. Oi? Vou ficar na tua casa? Tá bom, né? Tá dizendo. Aí eu vim e fiquei na casa da Marcela. Quando eu tô chegando, desço no aeroporto, a Marcela assim, viu, eu não tô em casa, mas assim, ó, tá a Bianca lá, você aperta lá no interfone, ela vai te receber, você se vira lá. Eu, tá bom, beleza? Aí eu chego na casa da Marcela e encontro a Bianca. Que me recebe lá. Daí eu fiquei bem quietinha, assim, meu Deus, né? Assim, o que eu faço agora? Eu não sabia nem o que eu fazia.
Mas esse negócio assim, e aí tu acaba indo, sabe? Às vezes a gente vai travar, porque, nossa, eu não conheço lugar, eu não conheço a pessoa, mas o que eu vou fazer? Sabe aquela pessoa que tu tem uma oportunidade na mão e tu começa, mas e se? Mas e se? E se? E se? E daí tu não vai? E se eu não tivesse aceitado vir pra casa uma pessoa que eu não conhecia? Gente, eu não conhecia ela pessoalmente, assim, eu só tinha te visto duas vezes, assim, olha só. Mas eu também não conhecia. Eu não conhecia a Bianca pessoalmente, conheci naquele dia, sabia muito a Bianca, ouvia muito falar e conheci naquele dia. A Marcela, a gente tinha se visto duas vezes, assim, tipo, a primeira foi muito rápido, que eu até pensei assim, ai meu Deus, não vou interferir na situação, né? Que foi lá em Camboriú, então, assim, tu tava lá no evento, né? E eu não queria ser chata, né? Assim, daquela pessoa que fica ali em volta, né? E depois falar no Gênesis, assim, que eu falei mais contigo, mas ainda tava, assim, meio que, sabe? Sabe quando tu acha, assim, que não é pra ti? Tu fica, às vezes, não é pra mim aqui, eu não queria, não posso estar aqui, né? Então, agora, desculpa aí, estendendo muito o assunto, mas isso também é legal, né, Bianca? Como que você aceitou isso? As nossas conexões, elas foram Como que você viu que era pra ti isso? Como é que começou assim, não, isso é pra mim mesmo, eu vou fazer isso, assim, que foi o start, assim, que te deu? Você sabe que é exatamente isso que você falou, você fica no si. Imagina se eu não tivesse mandado mensagem e você falou que você foi ficar na casa dela. A primeira vez também que eu vi ela pessoalmente, eu fiquei na casa dela, gente. Eu fiquei na casa dela. E ela falou assim, não, vai ter um evento aqui. Fazia uma semana que ela tava falando comigo sobre isso, né? E assim, eu nunca nem tinha andado de ônibus sozinha. De ônibus de viagem. Foi viajado foi aquela sozinha. Vez que tu andou de ônibus, então, Foi aquela vez. E aí ela me avisou, não, vou precisar. Faltavam uns 2 dias, sei lá. Preciso de mais staff. Mas sabe o que aconteceu? Eu, em 2020, tava nessa frequência ruim, gente. Uma pessoa dentro de um quarto chorando. E olha só, não contei isso aqui. E aí, na virada de 2000, eu sou uma pessoa que gosto do povo, gosto de música, gosto do fervinho ali, né? De estar com gente. Ano novo, amo ano novo. E eu passei ano novo no meu quarto. É grave, né? É grave. E aí, de 2020 para 2021. E aí, eu fui na frente do espelho. Eu acho que eu nunca falei isso em primeira mão aqui pra vocês. E profetizei pra mim mesma que eu ia sair daquilo ali. Porque então, pessoas precisavam de mim. Foi justamente isso que eu falei. A decisão vem de dentro, exatamente. Você vai ficar chorando? Não, para com isso. E aí eu lembro que eu saí, eu tava no quarto. Eu saí, fui lá fora. E aí eu olhei pro céu. Vai, eu vou chorar. E aí eu olhei pro céu e agradeci a Deus pela minha vida, né? É isso. É sobre isso. Porque isso. É um processo delicado. Eu passei 2 episódios, assim, de depressão e eu entendi que se a gente não se ajuda, não vai, assim. Exato. Por mais que tu tenha o apoio de pessoas, de medicamento, de tudo, é a decisão. E eu bato muito nessa tecla. A Marcela fala de pessoas que precisam de pessoas e eu bato muito nessa tecla. É decisão. Se você viver por condição, você nunca vai chegar na condição necessária para aquilo que você quer. Cara, eu quero ter tal coisa, né? Quero ter a rã. Ela já vai ter a rã. Quero ter a rã. Mas e aí? Qual condição eu tenho hoje de ter a rã? Entendeu? Exatamente. Não importa. Não importa a condição que você estiver. Se tá bem financeiramente, se tá ralado, cagado financeiramente. Não importa. Se você vestiu a camisa e já se enxergou lá na frente, é a decisão que vai conduzir as tuas ações. Não importa. Então, é bem isso, assim. Eu decidi que eu vou me erguer, eu vou ir. E foi. E eu também. Eu passei por 2 episódios que no segundo, se eu não tivesse tomado essa atitude, talvez eu estaria de novo no fundo do poço. Exatamente isso. Então, isso é muito importante, sabe? Pensa, ela tomou a decisão, ela foi pra ação, procurou ajuda, foi lá. Sim. Marcela encarou isso aí. Sim, e aí você começa, na época que eu comecei a acompanhar o Pablo, e o que tava no redor, gente, é completamente diferente, são visões diferentes, e aí você quer fazer parte daquilo, né, e aí a gente começou o contato, olha a energia que tem, né, e você lembra uma vez que eu te liguei pra desabafar um monte, assim, eu tava num estado crítico, tava sozinha em casa, a gente orou juntas. Foi, nunca esqueci. Tá vendo? A gente orou juntas. Foi. E... Foi muito forte. Foi. E a ambiência, os lugares mudam, transforma. Até fiquei arrepiada, porque ontem à noite a Bianca desceu, tava eu lá quietinha, e a Bianca desceu, ei, viu, vem cá, como é que é aquela frase, assim, que a gente fala, né, de lugar, de pessoas, cara, a gente vai chorar, aqui tem... Ai, você não Aí a Bianca chegou e disse assim, lembre, porque inclusive é uma frase que eu coloco muito nos projetos, porque é uma frase libertadora, né, e a frase, que na verdade não é uma frase, né, é uma expressão, mas ela
ela começa assim, né? Novos lugares, novas pessoas, novas ideias, novas ações e novos resultados. Então, tu mentalizar isso, colocar como um mantra pra ti, nossa, já faz toda a diferença. Sim, aí você entra numa frequência diferente, com pessoas diferentes. Começa a ter pessoas, contato com pessoas diferentes. Exatamente. Você começa a ficar insuportável pro lado bom, entendeu? Exatamente. Você não dá conta de ficar do lado. Quando eu conheci a Bianca, eu tava numa pegada assim, nossa, eu tenho que fazer diferente, não posso ser mais um social media, sabe? Assim, a minha cabeça era assim. E daí eu tinha mais 2 pessoas que me ajudavam ali com perfis pequenos. Sempre foi perfil local, perfil pequeno. Sim. Elas me ajudavam, só que eu não conseguia passar mais nada pra elas, né? Aí veio a Bianca e tal, só que eu sempre gostei muito de contato, assim. Então, as minhas outras parcerias, elas lutavam lá, né? E eu precisava, porque eu era sozinha até então, em Curitiba. Elas eram de outras cidades também, né? Só que daí com a Bianca foi diferente, porque daí ela topava. A gente abriu o Zoom. Era ela lá, na casa dela, e eu em casa. Daí a gente combinava, vamos fazer isso, vamos. Aí não desligava o Zoom. O Zoom ficava ligado, era uma fazendo a tarefa de cá, exato. a outra fazendo a tarefa de lá. Era um trabalho remoto presencial. Isso, era um remoto presencial. Novo conceito aqui. Aí uma colocava música, não, agora eu vou colocar essa outra aqui. E eu conheci Curitiba, assim, né? Ela saía pra fazer externo, ia buscar o Eduardo. Eu vou lá filmando. Peraí que eu vou abrir uma live só aqui particular pra Bianca. Exato, e aí eu vou filmar aqui onde é que eu tô. Acreditem, até nas fotos dos clientes, estava eu lá no celular. Não, ia buscar o Eduardo na agência, aqui é a praça não sei o quê, a rua não sei o quê, Isso, o Eduardo. ela conheceu remotamente Curitiba, então. Eu colocava o celular no tripé do carro, eu falei assim, vamos dar uma voltinha, quer conhecer Curitiba? Aí ela saía do condomínio, ela ia, tô chegando na praça, aqui que eu pego ele. Meu Deus. Era justamente amiga virtual da Marcela. Mas eu sentia aquela necessidade de estar. Porque a frequência era diferente, Exatamente. gente. E eu nunca tive aquilo. Porque se tá na escola, eu sou uma pessoa muito observadora. Na escola, o ambiente da escola é muito difícil ter pessoas assim, jovens assim, né? São mais fechadão, né? Ou é mais pro lado da autoridade ruim, entendeu? Eu tenho que beber, eu tenho que fumar pra ser uma autoridade nesse grupo. Ou pra pertencer a esse grupo. Isso é ruim, a gente sabe que é ruim. Sim. Né? Sim. Então é muito difícil você achar isso nesses lugares. Aí eu entendia que eu tinha que estar incluindo ela, para ela entender o que era o ambiente, a ambientação, pra enfim. mudar, né? Tu tava Sim, dando com o ambiente, certeza. né? Isso. Tu tava, na verdade, no primeiro estágio, ele mudando o ambiente, né? Pra ela entender as pessoas, conhecer o grupo, um grupo diferente, pra ela sair daquilo, né? Pra ela ter ideias diferentes. Né? A pegada vai ser isso aqui, né? Aí a gente passou vários perrengues juntas, muito. Porque assim, como eu queria ser diferenciada, eu não queria ser mais uma postadora e tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, era base. Todos os clientes, eu não soltava menos que 4 conteúdos no dia. Jesus, agora. Ainda bem que as coisas se atualizam, dia, né? Ainda bem que as estratégias mudam. Começava às 7 horas da manhã, ia meio-dia, ia à tarde, ia à noite, de uma encheção, assim. Era muita, era avalanche. Então, era eu na rua coletando conteúdo, era a Bianca lá. Sabe que no início, havia um fato engraçado. No início, eu tirava foto até das árvores quando eu passava na rua pra gerar conteúdo. Eu lembro disso. Lembra que a gente foi no Parque Tanguá e ela... Não, tô aqui filmando que essa árvore já serve pro bom dia da manhã. Tudo é conteúdo, né? Tudo é conteúdo. Tudo é conteúdo. Gente, aprendizado demais. Sabe que ninguém vai saber se não fizer, né? Exato. E eu acredito que aquele período que eu fazia demais, era tudo demais, foi ali que a gente pegou muita coisa e aprendeu muita coisa. Então, assim, a gente aprendeu a trabalhar com volume, né, Bianca? Exatamente. Porque a gente já passou muito perrengue. E nisso, porque eu não aceitava menos que isso. A gente e ela também já pegou esse ritmo. Então, a gente passou muito perrengue. Perrengue do tipo, da gente... Bom, ficava horas e horas e horas em Zoom, isso não é produtivo, tá? Porque... Exatamente. A não ser que você queira apresentar virtualmente alguma coisa nessa casa, fazer um, né? Um tour na casa, apresentar a casa, a cidade. Né? Isso não é produtivo. E assim, a gente focava tanto em trabalhar... que às vezes a gente nem sabia se eu tinha gerado boleto, se o cliente pagou. Eu tinha cliente que pagava com cheque. O cheque ficava todo amassado na minha bolsa, porque eu só ia jogando assim, ó, o computador, não sei o quê. Aí um dia eu ia limpar, eu achava os cheques no fundo da mochila, assim, sabe? Sim. Ou às vezes a Bianca falava assim, viu, Marcela, eu acho que já faz 2 meses que a gente não recebe.
Ó, aqui, ó, um insight. Olha a situação. Eu, uma boa... Será? Uma boa C, né? Que eu vou captando os insights do negócio aqui. Se você não sabe o que é uma boa C, assista aí o nosso terceiro episódio. Terceiro. Nosso terceiro episódio com a Tassi, que você vai entender. Mas então, parênteses. Eu, com uma boa C, eu já vejo aqui que... aí alguns vão pensar assim, mas ela não viu o cheque lá porque ela não precisava de dinheiro, né? Porque tava tudo bem. Na verdade, quando você esquece um cheque na bolsa, é porque você está trabalhando não focado no seu salário ou no recebimento. Você está trabalhando com foco no resultado que você vai gerar. Exatamente. Então, a gente aqui trabalha tanto com foco no resultado, que eu também, cara, se eu não olho, assim, às vezes meu cliente assim, cara, não recebi a cobrança esse mês. Ops, é verdade, eu não gerei. Então, assim, o nosso trabalho tá ali, focado na pessoa, focado no resultado. Então, essa é a chave, tá, gente? Não é que a gente não precise, não é... Gente, a gente não tem uma inadimplência, viu? O cliente nos lembra, né? Se a gente esquece, ele fala, oi, ó, eu preciso te pagar. Gente, né? Isso também é importante, porque se ele pensa isso, é porque ele dá valor pro nosso trabalho, né? Exato. Porque senão... A gente já passou perrengues, assim, juntas de passar final de semana fazendo conteúdo, sábado, domingo, para 7 dias. A gente passava sábado, domingo, para fazer 7 dias de conteúdo. E depois... Era 4, né? No dia, amiga. Para fazer 7 dias de conteúdo. E depois, a gente ficava mais 3 horas em Zoom com o cliente. Pra provar. Para aprovar tudo aquilo de conteúdo. Tá, não vivia final de semana, né? Porque 3 horas de Zoom, mais 2 dias de 20, dormir na 21 época, conteúdos. Era luxo, né? Dormir. Então... Parecia um zumbi. Não, é complicado. Mas serviu, né? De aprendizado. Tá, mas e daí? Crescimento. Agora a pergunta que não quer calar, Bianca, que é uma das coisas que a gente também quer te ouvir, assim, pra gente trazer pra galera. Que você... Essa virada de chave, né? Começou a trabalhar com a Marcela, beleza. Mas e questão financeira? Né? Você teve a oportunidade lá de trabalhar como é que fala? Menor aprendiz, né? E teve alguma outra experiência ou depois já pulou para isso? Já foi para empreendedorismo? Depois já pulei para isso, para Mas empreender. e as suas amigas, assim, da sua faixa etária? Como é que tem alguma, assim, que se desponta também, empreende? Ou todo mundo, vou trabalhar no escritório, vou trabalhar na loja, vou trabalhar no shopping, vou trabalhar, sei lá, na lanchonete, que nem eu, trabalho no McDonald's. Então, assim, o que você vê hoje, assim, na sua faixa etária, dos 20 anos ali? Como é que é? O que você diria, assim, o que você pensa disso? Vale a pena ficar ali, vou pro shopping? Ou será que essa nossa área aqui, ela é atrativa? Então, ao meu redor, assim, eu sou de poucas amigas, né? Ao meu redor, eu sou a única que empreende. Eu tenho a minha irmã, que tá comigo agora, né, na equipe. Mas ao meu redor, eu sou a única. Eu penso que é o seguinte, assim, né? Eu queria fazer faculdade, abrir mão. Isso, é verdade. Por que você abriu mão? Eu abri mão porque, de repente, não era mais pra mim, sabe? Mas, na verdade, eu venho me preparando para entrar na faculdade desde ali dos 14 anos. E eu queria fazer um curso profissionalizante antes de entrar na faculdade para ver se era aquilo mesmo, como é que é o dia a dia de um veterinário, lá. E eu, por hobby, eu quero fazer esse curso ainda, mas não agora, a longo prazo, lá pra frente, né? Por hobby mesmo. Mas saiu, sabe? Saiu de vista aquilo. Tá, eu me encontrei de verdade. Pois é, e o que tu diz assim, não, foi isso aqui que aconteceu que fez eu, tipo, botar em segundo plano, esse que era o meu primeiro plano, digamos assim. Eu vou ser sincera aqui. Quando você começa a ver aqueles anunciozinhos ali, a questão do faturamento. Por quê? Eu vinha de uma realidade ali no meu convívio, por exemplo, na empresa, que meu chefe... Não sei se eu posso falar. Posso falar? Pode. O meu chefe tinha um faturamento de 7 mil reais. Pra mim, aquilo ali era riquíssimo. Meu chefe é muito rico, gente. E aí, um dia, olha como isso mudou, a minha visão mudou. Um dia, numa live da Keila, o Júnior aparece lá. Não, aquele jeito dele. Não, quando eu descobri que eu tinha que fazer só isso para faturar X valor, que era tipo muito mais, né? Duplicado, triplicado. Enfim, eu fiquei, gente, que isso? Como pode, né? Como pode isso? Como faz isso? E a gente, querendo ou não, você fica, né? Sim. Eu quero. Mas aí, de forma natural, eu fui me descobrindo, fui entrando aos poucos e as coisas foram acontecendo. Sim. Eu acredito muito que foi caminho de Deus. Porque até a nossa conexão, tudo. Porque na época eu falava, Senhor, me conecta com pessoas diferentes. Para que eu entre em uma fase diferente. Viu? Ela pediu. Exatamente. E foi isso que aconteceu. Porque se a gente for olhar aí, né? Eu não sei, faz tempinho que eu não acompanho essas informações, mas eu acho que hoje no mercado de trabalho, assim, para você ganhar, tipo, 3 mil reais, já
não é tão fácil, não, né? Uma assim, jovem de 20 anos, uma empresa ganhando isso. Não é, né? Quando que alguém vai entrar no mercado de trabalho com 20 anos e ganha 3 mil, assim? Não Pô, ganha. tem que ser gerente de alguma ganha, mas coisa, é tem que difícil, ser um técnico que trabalhe, sei lá, 12 horas por dia. Eu não sei, mas é complicado, né? É complicado. E na social media? Como é que você chegou, assim, no faturamento que disse, uau, agora eu vi que esse negócio dá resultado? A gente iniciou Você ganhou plaquinha, né, gente? Você ganhou plaquinha. plaquinha. Essa plaquinha aí, olha, ela foi praticamente do valor que o chefe dela ganhava. O marido da Cribiano já vai ser acionado, porque ela tem que mudar o CNPJ dela, sabe? O faturamento já tá superior, no caso. Aí, ó. Léo. Parêntese, quantos anos tinha lá o seu chefe na época lá que ganhava esses 7 mil? O chefe, ele tinha 36, se eu não me engano. Então, assim, o chefe dela tinha Já 36. deixou o chefe pra trás. 36. Inteligente. E assim, você não tinha 20 ainda, né? Não. Quando ganhou a plaquinha. Então, Foi assim, ano ó, passado a plaquinha, né? foi. 19, tava com 19. Então, com 19 anos, ela bateu o chefe dela com 36. Então, imagina. Gente, você já pensou, né? Uma mulher aqui, ela é noiva do Felipe, ela vai casar esse ano, por isso que ela vai falou, fazer um casamentão de arroma. Por isso que ela falou, ai, foi dia 18 de novembro, não sei o que ela tá falando da data. Não sei. É a data que ela vai casar também. Ela revelando pra todo mundo que não tinha revelado. Tá Pessoal, tudo bem. vocês já sabem, Eu errei a acompanha aí o arroba da Bianca. 18 de novembro vai ter... 19 de novembro vai ter altas. Vai ter festa. Acompanha o arroba da Bianca. Aí, né? Tem que trabalhar. Então, veja, Tem que uma jovem mulher de 20 anos de idade que já ganha, fatura mais que o primeiro chefe dela do estágio, né? É difícil? É bem difícil. É difícil. E você, quando vê essas coisas assim, né? Vê lá na internet, fature 5 mil, trabalhando de casa. Cara, eu olhava isso e dizia assim, como assim, trabalhando de casa, faturar 5 mil? Tu tá doido? Se eu tô aqui trabalhando que é uma doida pra ganhar 5... E aí você começa a desconfiar. Mas quando você tá dentro, você começa a entender, né? Como é que funciona. E a gente até teve, né, um caso também no social media aqui no início. Ele falou, né, olha, quando eu comecei a ganhar, que ele era, né, tão assim... Como é que é aquele... esqueci o nome dele, mas o rapaz que era pedreiro, lembra? O Felipe? Ele falou Felipe. Isso, Felipe. Ele falou que ele não se sentiu merecedor daquilo, né? Sim, exatamente. Porque você tá acostumado com uma mentalidade de que você tem que se matar trabalhando 30 dias das 8 às 6 da tarde para conseguir ganhar um salário de 2.500. Vamos trazer o Felipe aqui. Vamos trazer o Felipe, boa. E aí você pensa... Marca o arroba do Felipe aí. Rebeca! Rebeca, põe o arroba do Felipe aí. Passava desprevenida. E daí você vê gente trabalhando de casa e daí o Felipe conta na história dele, né? Que ele era pedreiro. E que daí, de repente, lá, uns primeiros clientes dele pagou lá, 2.500 pra ele. Gente, nós estamos encaminhando aí pra 50 minutos de episódio. Cara, e se você está aqui até agora, pelo por amor de favor... Deus, a gente até esqueceu, né? A conversa tão boa. Você se inscreveu nesse canal? Por favor. Gente, se inscreve nesse canal, tá? Dá um like nesse vídeo. Compartilha, por favor. Eu sempre tenho que lembrar do compartilhar, não sei porquê. E você ativa o sininho para que você receba a notificação e fique ligado em todos os vídeos que saem aqui nesse canal. Exato. Inclusive, nós vamos convidar o Felipe, então... Felipe, você vai ser convidado, porque eu acho que a história do Felipe é muito interessante, né? Quebra muitas crenças que a gente tem, né? Cara, ele era pedreiro. E como que ele ia se imaginar se fazendo o que ele faz? E isso é muito interessante, né? Ele iniciou com o celular quebrado, né? Imagina. Aí que tá. Ele decidiu sair daquele ambiente e mudar a história mas dele. A Bianca não tinha dos melhores celulares, não. Mas eu acho até que hoje a gente tá lutando pela maçãzinha, né? Como é que é o computador da maçãzinha? Então, assim, não precisa do computador da maçãzinha, não precisa do celular da maçãzinha, precisa ter decisão. É isso que precisa. Exatamente. Né? Precisa decidir fazer, né? E aí, me conta, como é que foi, assim, quando você viu que começou a brilhar as estrelinhas do faturamento? O que você pensou, assim? É possível isso? Concretizou, né? Mas, assim, você fica meio assustado, feliz ao mesmo tempo, porque antes não era. É isso que a gente acabou de falar. Uma jovem de 20 anos dentro de uma empresa ganhando 3 mil, que seja. Nossa, você ganha... E o que você fez com a primeira grana, assim, maior que você ganhou? Comprei meu celular. Ah, é verdade! Eu não era iPhoneada, gente. Ela comprou
pro iPhone. Assim, ó, não precisa ter iPhone, mas ele ajuda, né? A gente que é social media, Claro. ele tem muitas funções, me dava uma né? raiva gravar stories. Eu não gravava stories, gente. Aquele negócio travando. Enfim. Mas isso não é desculpa pra você não começar. Pra não começar, exatamente. Até porque isso é história, né? Do processo. Você fala muito dessa frase. Ó, já tô antecipando aqui. Você fala muito dessa frase. E esse é um dos motivos? Respeito o processo? Olha pra vocês verem como tudo é Deus. Essa frase também caiu no meu coração. Não vi em canto algum. Hoje eu tenho bastante pessoas que usam. Mas quando eu estava saindo desse processo de depressão e de ansiedade que eu estava, caiu no meu coração, respeito o processo. E aí, automaticamente, eu linkei a borboleta, né? Que hoje é o meu elemento de associação. Borboleta. Ela tá com um brinco lindo de borboleta. Ali, ó, foca na borboleta dela, gente. Dá pra aparecer. Brinco, anel. Acessório é tudo. E na fase da borboleta, da metamorfose da borboleta, né? Ela não voa, não sai do casulo antes do tempo. A pessoa já vai conseguir 10 mil reais no primeiro mês? Eu acredito que é possível, né, gente? Mas calma aí. Vamos fácil? Começar... É dinheiro fácil? Não é dinheiro fácil. Por isso que eu fico irritada com aquele negócio assim. Ai, quer ganhar 3, 5 mil do sofá da sua casa? Não vai ganhar, gente. Não vem com essa que não vai ganhar. Não é bem assim que funciona, né? E aí essa frase caiu no meu coração. Aí eu peguei pra mim e liguei ela a essa fase da borboleta, né? Da transformação da largata pra borboleta. E foi justamente isso que aconteceu. Porque, igual eu falei, na virada de 2020 para 2021, eu saí, olhei pro céu, aquela queima de fogos, eu agradeci pela minha vida. Porque se você começa a se aprofundar, você vai se encaminhando para exatamente isso. Não querer mais viver, né? Não ter mais aquela vontade de viver. E assim, ó, a Bianca tem tanto esse foco empreendedor, assim, que ela também não ficou sozinha. Porque uma hora que ela viu, né, que ela é uma outra agência que tá ali recebendo demanda, tem contato, mas ela é uma outra agência. E ela começou a crescer também. Então, ela traz a irmã dela. E assim, não para por aí. Quando eu vi, tava o noivo dela trabalhando junto. Eu não entendi o que aconteceu. Sim. Porque ele era do Milico lá, do quartel. Milico do quartel lá. E de repente o cara aparece trabalhando. A gente começa a converter as pessoas, né? Famílias. Ela foi devagar, né? Porque foi assim, nós estávamos na perrenga ali, eu controlando o financeiro péssimo, né? Mas eu fazia, porque eu sou da parte criativa. Cada um tem os seus dons, né? Sou da parte criativa. Então, daí meu marido viu tudo que eu estava passando, a demanda que nós estava recebendo, era reunião dele, não, eu preciso organizar a casa aí. Meu marido, para organizar as coisas, assim, né? Chegou dele, não, daí primeiro daí o Eduardo saiu, veio, arrumou a casa, colocou rotina, colocou processos. Sabe aquele processo, pessoas? E ele organizou a birosca. Por quê? Porque a casinha, assim, a gente tirava pedido. Quem gritava mais recebia, né? Daí... E assim a gente vai. Aí ele veio, não, acabou, agora vamos arrumar isso aqui. Daí ele arrumou, aí veio, tava tudo ok, sob controle e tal. Aí, daqui a pouco, a Bianca começou a vir com umas artes diferentes, umas imagens tratadas. Na época, a gente trabalhava por uma rede de restaurantes, assim, antes da gente migrar totalmente para a saúde, né? Então, era uma rede inteira de restaurantes. E daí, às vezes, a foto da comida não vinha do jeito que ela queria. Daí, daqui a pouco, vinha transformada. Eu falei, você que tá fazendo isso aqui? Ela, não, tô passando aqui pro Felipe. Deu, meu Deus, o Felipe trabalha lá. Ainda tá fazendo. Tava no quartel na época. Imagina. E quando deu, daqui a pouco... Isso que é legal também, né? Um parênteses. Você pode conciliar com outra coisa. Se você aí tá trabalhando no seu emprego, que daqui a pouco não tá legal, tá ganhando seus 1.500, 2.000, começa a entrar, né, nessa área. Entra nessa área, começa a fazer alguma coisa. Não, porque se ela não tivesse cabeça, por exemplo, pega a grana e torra a grana, entendeu? Torra ali, eu não vou investir aqui nas coisas que eu tô fazendo. Isso aí é importante de se falar, porque vou contar um acontecimento na época que eu era aprendiz. Eu ganhava 600 e pouco, que é pouco, assim, mas, na verdade, eu tava ali, não tava nem ligando pros 600 e poucos, eu queria experiência. Você queria aprender, né? Queria o contato com as pessoas, né? E aí, eu guardava, não gastava tudo. O Pai Rico, Pai Pobre fala isso, né? O livro do Pai Rico, Pai Pobre fala que você tem que trabalhar pelo aprendizado e não pelo salário. Exatamente isso. E aí, eu guardava, porque na época eu tinha feito um cálculo desse curso de auxiliar veterinária que eu queria fazer. E eu sempre tive a cabeça assim,
meus pais me criaram até agora. As minhas perspectivas de vida, tanto profissional quanto pessoal, eu que tenho que dar conta. Ah, você viu? Ela é autorresponsabilidade. Então, ela tem autorresponsabilidade. Então, hoje, eles estão fazendo festa de casamento, não sei o quê, e foco nisso aí, que vai acontecer esse ano. E é isso, gente. A energia é isso aí, né? É trabalhar sempre com sonhos. Exato. E aí eu lembro que um dia, no ônibus, né? Porque a gente pegava ônibus com mais aprendizem, rapidinho aqui contando. E a gente tinha recebido um dia antes, aí uma guria olhou pro menino que tava do meu lado e falou assim, e aí, já gastou todo o seu salário? Nossa. Um dia depois, gente. Aí eu fiquei assustada, eu falei, meu pai eterno. Aí ele olhou assim pra ela, não, né, recebemos ontem. Ela, ai, já gastei, comprei tudo em roupa. Meu Deus. Você vê a mente da pessoa, né? Mas eu tinha esse propósito, era o meu propósito fazer esse curso. E na época ia dar uns 4.000 e pouco. Eu fiz uma base ali do cálculo que eu ia gastar de transporte, de alimentação, mas a mensalidade que era um pouco cara. E aí eu juntei em prol disso. E aí depois acabei nem fazendo, por enquanto. Né? E a Bianca, conforme a gente vai fazendo contratos, e a gente ia sempre distribuindo, né? Aí, enquanto as outras parcerias já, não, chega, aqui não dá mais. A Bianca sempre aceitou. Mais um. Aí ela, não, peraí. Aí agora vem ajuda. Aí vai, irmã, agora é o Felipe. Então, ela nunca disse não, entende? E essa visão de não dizer não e ir crescendo e colocando, não é para qualquer um esse tipo de visão. Não é. São oportunidades, né? Porque ela poderia ter falado, parado nela, né? Não, Marcela, Sim, agora eu não quero mais. Sim, porque tira total da zona de conforto, né? Exato. Porque tu tem que te desafiar, tu tem que ter mais pessoas, tu tem que estar ali gerenciando tudo aquilo. Exatamente. E olha só, para maioria, grande maioria, se tu chega ali no patamar de 5 mil por mês, tá beleza. Tá eu tô trabalhando aqui com isso aqui, tô fazendo aqui, tô trabalhando só de manhã, de tarde, sei lá, eu vou passear, vou pra academia, trabalho de manhã, ganho aqui meus 3, 5 mil ali, tô ali, beleza, tranquilo. Agora, se tu quer realmente crescer, se tu quer realmente fazer algo diferente... Tem que envolver pessoas. E se tu gosta de pessoas e quer ajudar as pessoas, que eu acho que esse também é um grande propósito, né? Por você ser tão diferenciado, assim, o que te inspira? O que me inspira hoje são... Não digo sonhos, né? Mas o meu quadro do movimento. Do que eu quero no futuro. Né? Eu não digo sonho porque para sonhar tem que estar dormindo, e aquela coisa, quem dorme não produz. Então, dentro do meu quadro do movimento, tem muita coisa aí. E é isso que me motiva a chegar aonde eu quero chegar. A Rã está nesse movimento. Pra nós, qual é a da Rã? Está nesse movimento, gente. A Rã, o que acontece? Como eu falei aqui no início, eu sempre gostei de estar em ambientes de mato, rio. E eu gosto muito de modão sertanejo também. A Marcela fala eu descobri o que era modão com ela esses dias. Marcela fala que eu sou uma jovem no espírito velho, assim. Ai, certeza, gente. Ela trabalha com digital, mas ela é muito analógica. Que isso, Marcela? Ela é muito analógica, sério. Vocês vão aprendendo. E aí, mas isso é convívio, né? Desde a infância. Eu ia viajar com meu avô, só tocava essas coisas. Melhorar de José Rico no carro, Tião Carreiro e Pardinho. E eu gosto disso. Tanto é que o meu hobby, assim, vocês nem perguntaram, desculpa, é estar em contato com a natureza. Eu já ia emendar, porque é sobre inspiração, né? Estar em contato com a natureza. Eu amo, porque eu fico tentando imaginar a criação de Deus com tudo aquilo ali. Você tá tudo em movimento, né? A gente fala em movimento, a árvore tá em movimento, os passarinhos. Ela quer pegar a rã e enfiar dentro da água, na lama. É exatamente isso. Que é o hobby dela. Ele vai complementar. Gente, a rã é um carro, tá? E colocar os modão lá, né? Você não entendeu ainda, a Rã é um carro. A Dodge Ram é um carro, a minha é branca, ela é branca. Eu vou colocar uma foto de vocês quando eu encontro a Rã. Quando eu tava com a Bianca, eu fiz a Bianca subir numa Rã que não era nem dela, só pra tirar foto, a gente tá profetizando. Imagina se o dono chega. Eu vou mandar pra Rebeca. Eu tirei a foto dela pendurada numa Rã de uma pessoa. E agora eu arrumei um complemento pra Rã, porque eu quero um jet ski também. Fala com o meu sócio, Lucas. Ele já negocia pra você. Aí, Lucas. Não, fantástico. Mas esse negócio de estar em movimento é muito legal, né? Porque a gente, às vezes, não para perceber que tudo está em movimento. Não existe nada parado, né? A natureza, ela se recicla, as estações. Então, né? Nosso corpo, até quando a gente está dormindo, ele está em movimento. Gente, siga o Instagram lá da Bianca. Fala o teu @aí. @bianca.liparini. Por favor, sigam lá, conheçam mais a história dela. Tá? A gente já tá aí em 1 hora de gravação. Oh, meu Deus! A gente fala pra caramba, né? Tem que botar dois acho que ele negócio Bianca, aqui, porque você tem muito conteúdo, muita coisa. Elas vão te acompanhar lá pelo teu Instagram, tá? Mas a gente quer que você olhe agora lá pra elas e fale a tua mensagem final.
Minha mensagem final para vocês aqui é respeite o processo. Eu bato sempre na tecla, mas eu acredito que eu tenho um propósito com isso, para levar isso para as pessoas, né? Então, respeite o seu processo. A borboleta não cria asa, não vira a borboleta da noite pro dia, né? Respeite o seu processo, confie em você. Não vai ficar olhando, né, essas pessoas aí. Opinião. E, gente... No Instagram, aquela vida perfeita, né? Exatamente, não existe... opiniões dos seus parentes, dos seus amigos aí que vão ter no início, só vai. E respeite o processo que vai dar tudo certo. Vamos fazer um brinde? Já deu. Vamos gente, aproveitando que nós vamos fazer um brinde, aqui, foca nessa latinha. Não, deixa eu falar. Olha aqui, isso aqui. Eu falei assim, Marcela, assim, eu gosto de vinho, sabe? Dela, então... Nós profetizamos isso aí, sabia que olha... Gente, pra pensar. Vocês lembram? Foi no primeiro episódio? Foi no primeiro, eu acho. No primeiro episódio eu falei, mas que tal um vinho? Não, eu conheço um vinho de lata. Gente, aqui, ó. Apoiador You Can, vinho de lata, gente. Espumante de lata, vamos abrir. Olha, eu tô na vibe, olha as unhas aqui, ó. Tá combinando. Gente, tô na vibe. É um vinho de lata, um vinho que você pode levar pra todo lugar. Você pode ir pra beira da piscina, você pode ir pra praia, olha né? Aqui. Olha aí, veja. Gente. Ele dá o tamanho certinho de uma taça. Não, e a lata, olha que linda. Olha isso, ó. E assim, ela é linda. Ela tem a taça do carnaval agora, tem uma taça especial. Dá até pra colecionar. Lembra que a gente colecionava latinha, assim? Dá. Né? Olha. Ó, por exemplo, Bianca vai casar, né? Vou colocar aqui o Instagram deles pra você. You Can Drinks. Se ela quiser colocar o nome dela e o do marido dela, do noivo dela, na lata, eles fazem latas personalizadas. Muito legal. Se você tem uma empresa e quer servir uma bebida com a logo da tua empresa, eles fazem também. Muito legal. Top demais, né? Não, essa eu achei maravilhoso quando a Marcela falou. Viva Bianca! Gente, então foi um prazer estar com vocês. A gente tem que brindar, tem que tomar. Ai, meu Deus, eu tenho que tomar. Eu não sou dessa. Ela não queria tirar o batom. Não queria tirar o batom, gente, mas vamos lá. Que delícia. Muito bom. Não, maravilhoso. Eu vou tomar, assim, como é que em doses bem lentas, porque a gente só comeu frutinha, tá? A gente nem almoçou hoje, porque a gente tá, assim, se cuidando pra atingir aquelas metas que vocês já viram no nosso episódio 4. No 4º episódio, lá com a Renata Lorena. Exatamente. Então, gente, voltando aqui, agradecemos, tá? Muito aí a presença de todos. A gente espera que realmente vocês possam se inspirar com a história da Bianca, que é maravilhosa, né? Como vocês viram, a decisão é que conduz as nossas ações e não são as nossas ações de qualquer jeito que nos levam para onde a gente quer. A gente precisa ter metas, precisa ter objetivos e precisa estar com pessoas em ambientes maravilhosos como esse pra gente poder aí realmente crescer e chegar onde a gente quer, tá bom? Porque se ela quer, ela pode! Aê!